Bom dia, pessoal! Hoje, nesse domingo, eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que tenho pensado bastante nessas últimas semanas. E eu gostaria de compartilhar o que tem estado no meu coração nesse período, que é sobre o temor do Senhor. Quando a gente começa na fé e às vezes a gente se pergunta o que significa exatamente esse temor do Senhor? Será que significa que eu tenho que ter medo de Deus? Porque, assim, Deus é amor, Deus é tão bom, Deus é tão amável. Deus nos acolhe, Ele nos perdoa de todos os pecados. E assim, a gente vê Jesus de forma tão próxima, e Ele tão próximo aos seus discípulos, próximo de pecadores. E daí a gente vê várias recomendações bíblicas, várias orientações bíblicas sobre o temor do Senhor. Hoje eu vou ler aqui com vocês o Salmo 111, o verso 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Bom, em Provérbios também vai falar muito sobre como esse temor do Senhor está relacionado com a sabedoria. Em Eclesiastes também vai falar sobre a necessidade de temer a Deus. Os profetas vão falar sobre o temor do Senhor. E em Deuteronômio, em Levítico, Deus vai falar para Israel que eles devem temer ao Senhor. E no Novo Testamento também Jesus vai falar sobre o temor ao Senhor. E depois nas cartas das igrejas os apóstolos também vão falar sobre isso. Mas o que seria esse temor? Ele poderia ser traduzido como medo? Em algumas situações, sim. Mas nesse sentido, eu compreendo que esse temor ele seria uma forma de respeito, de um respeito muito elevado, sabe? Porque quando a gente olha para Deus, sim, Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe, Ele deseja se relacionar com a gente. E, sendo sincero, ninguém quer se relacionar com alguém que tenha um medo, medo de que você faça mal para esse alguém, né? Mas esse temor que Deus traz aqui é um temor de reverência, de respeito, de compreensão do nível de autoridade de Deus. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus deseja e deve ser temido, é reconhecer que Ele é o Senhor do Universo, que Ele é o Rei dos Reis, e que quando a gente se achega a Ele, a gente está se achegando à autoridade máxima de toda a existência. Mesmo que Ele seja um Deus de perto, mesmo que Ele seja o nosso Pai, a gente deve tratá-lo com muita reverência, com respeito. Sim, e na intimidade, isso é algo que a gente precisa tomar cuidado para a gente não acabar não desfrutando de intimidade com Deus por pensar que isso seria uma ofensa ou alguma coisa que fere essa questão do temor ao Senhor. A gente deve temer ao Senhor e sim viver uma vida de intimidade, se aproximar dele. Ele requer isso, ele se aproxima de nós ao nível que a gente se aproxima dele, né? Mas esse temor, ele é algo que, por exemplo, quando Deus diz algo, não é pra gente questionar se esse algo vai acontecer, porque esse algo vai acontecer. Deus, ele é um Deus de caráter ilibado. Tudo que ele fala, ele cumpre. Se ele promete, ele cumpre. Claro que tem as condicionais, tem promessas que são condicionais, tem promessas que não são condicionais. Então tem momentos para Israel que Deus diz: se vocês me ouvirem, me obedecerem, acontecerá isso, aquilo, aquele outro. E Deus diz também: se vocês não me derem ouvidos, acontecerá também isso, aquilo, aquele outro. E aquilo que Deus diz se cumpre integralmente. Então, quando a gente tem o temor do Senhor, a gente vê aquilo que Deus falou e a gente acredita nisso. A gente se agarra nisso e a gente sabe que isso vai acontecer. A gente vive de acordo com isso. E a gente sabe que Jesus fala sobre isso quando ele diz aquela parábola sobre as duas casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante àquele homem que construiu aquela casa sobre a rocha. E vem os ventos, as chuvas, a tempestade, enfim, as águas, e aquela casa permanece firme porque foi construída sobre um alicerce que tinha fundamento. E Jesus compara essa casa com uma pessoa que ouve as suas palavras e as pratica. É alguém que ouve, que absorve, que entende que aquilo é uma verdade e que vive de acordo com aquilo que ouviu. Quando a gente tem o temor do Senhor, a gente entende que Deus não é um Deus que diz coisas da boca para fora. Ele é alguém que fala e que cumpre. Ele é alguém que orienta com amor e com verdade.
Quando a gente tem o temor do Senhor, então a gente consegue construir a nossa casa nessa rocha e não na areia. Quando a gente ouve só e não cumpre, e não faz aquilo que Deus disse. E daí a gente tem uma casa que não tem um alicerce fundamentado realmente numa construção que seja sólida. E a gente se perde nesse caminho. Vários momentos Deus vai falar sobre como a palavra dele, várias pessoas, né, vão falar sobre como a palavra de Deus é luz, como a palavra de Deus é instrução, como a palavra de Deus nos instrui num caminho que a gente deve andar. E ter o temor do Senhor é necessário para que a gente não se desvie desse caminho. Ter o temor do Senhor é necessário para que a gente consiga discernir as coisas. E para que a gente possa também conhecer mais a Ele, respeitando Ele, amando a Ele. Bom, talvez a gente tenha desvalorizado isso, ou se afastado dessa compreensão da necessidade que a gente tem de temer a Deus, de ter uma reverência, um respeito por Ele. Mas eu acredito que Deus quer resgatar isso no nosso coração. Ele quer que a gente devolva essa adoração que a gente deve dar a Ele, essa devoção a Ele com temor, com responsabilidade, com entendimento de que Ele é Deus e Senhor do Universo e deve ser totalmente respeitado. Então é isso, gente. Beijo e até mais.